Nada acontece de repente. A desistência não chega como um grito, ela chega como um sussurro. Ela começa quando você acorda um pouco mais cansado do que ontem, quando o corpo pesa mais, quando a mente começa a negociar. Talvez amanhã, talvez não seja para mim. Talvez eu tenha ido longe demais. Mas o que quase ninguém admite é que esse pensamento não surge porque você falhou. Ele surge justamente porque você avançou. Porque quem não anda, não cansa. Quem não tenta, não duvida. Quem não se arrisca, não sente medo. O medo aparece quando algo está em jogo, quando existe investimento, tempo, energia, renúncias silenciosas, noites longas, manhãs difíceis, pessoas que você deixou para trás, caminhos que você não seguiu. Você não chegou até aqui por acaso. Chegou porque escolheu continuar mesmo quando não havia garantias. Chegou porque fez sacrifícios que ninguém viu. E agora, justamente agora, quando o peso parece maior, surge a pergunta que tenta destruir tudo. Será que vale a pena continuar? Essa pergunta não é fraqueza. Ela é o último teste antes da mudança real. Porque existe um ponto invisível, onde a maioria para. Um ponto onde nada parece acontecer. Onde o esforço não retorna aplausos. Onde o progresso não é visível. Onde o mundo não responde. Esse é o lugar onde vidas comuns são decididas. E também onde histórias extraordinárias nascem. A diferença nunca foi talento. Nunca foi sorte. Nunca foi motivação. A diferença sempre esteve em quem continua mesmo sem sentir vontade, em quem age quando não há certeza, em quem se move quando a mente pede descanso. Você não constrói nada grande esperando condições perfeitas. Você constrói aparecendo quando está difícil, quando está pesado, quando parece impossível. É ali que tudo começa a mudar, mesmo que você ainda não consiga ver. Existe uma verdade desconfortável que poucos aceitam. Consistência vence motivação todos os dias. Motivação é emoção. Emoção passa. Consistência é decisão. E decisão não depende de como você se sente. Depende do que você escolhe sustentar. Não existe atalho escondido. Não existe segredo mágico. O processo é simples, mas não é fácil. Fazer, repetir, persistir, de novo, e de novo, e de novo, até que algo dentro de você muda primeiro, porque sempre muda por dentro antes de mudar por fora. E se você está aqui agora, ouvindo isso, não é coincidência, é porque alguma parte sua ainda sabe que desistir não é uma opção real, que parar agora custaria mais caro do que continuar, que tudo o que foi investido até aqui não foi em vão, e que, mesmo cansado, mesmo com dúvidas, mesmo sem todas as respostas, existe algo em você que ainda quer avançar. Você não acorda todos os dias confiante. Ninguém acorda. O que acontece é que algumas pessoas aprendem a agir apesar da dúvida, enquanto outras esperam que a dúvida desapareça. Mas ela não desaparece. Ela acompanha, caminha junto, testa, provoca. A diferença é que quem continua entende que a conversa na mente não precisa ser vencida, apenas ignorada. Não existe um botão que silencia o medo. Não existe um comando que elimina a insegurança. O que existe é movimento. E movimento cala perguntas que a mente insiste em fazer. Porque enquanto você pensa demais, você não age. E enquanto não age, o medo cresce. Ele se alimenta da pausa, do adiamento, da espera. Por isso, quem constrói algo real aprende uma coisa fundamental. Não se negocia com a própria desistência. Você pode não ter clareza total, pode não ter dinheiro, pode não ter um plano perfeito, pode não saber exatamente como tudo vai funcionar. Ainda assim, você pode continuar. Porque ninguém que construiu algo grande sabia exatamente como iria terminar. Sabia apenas que não iria parar. A história nunca é escrita com garantias, mas com compromisso. E compromisso não depende de circunstância, depende de decisão. Quando você decide continuar, mesmo sem aplausos, algo começa a se alinhar. Pequenas vitórias surgem, às vezes internas, às vezes invisíveis, mas são elas que fortalecem a base. Porque antes de vencer no mundo, você precisa vencer a tendência de abandonar a si mesmo. Existe um momento em que a mente começa a observar os outros. Pessoas que parecem avançar mais rápido. Pessoas que parecem ter mais facilidade. Pessoas que parecem ter encontrado um caminho mais simples. E essa comparação desgasta. Porque você não vê o bastidor delas. Não vê o que foi pago em silêncio. Não vê as noites mal dormidas. Não vê as perdas. Só vê o resultado. E isso cria a ilusão
de que você ficou para trás. Mas o progresso não é uma corrida linear. Cada pessoa percorre um terreno diferente. O que importa não é a velocidade, é a permanência. Quem continua, eventualmente chega. Quem para comparar, perde energia tentando entender a rota de outro, enquanto abandona a própria. Existe também o julgamento externo, as vozes que não acreditam, os olhares que duvidam, as opiniões que tentam reduzir aquilo que você ainda não conseguiu provar. Mas nenhuma dessas vozes paga o preço que você paga. Nenhuma delas acorda com o peso que você carrega. Nenhuma delas vive a sua responsabilidade. E por isso, nenhuma delas pode decidir o quanto você vai longe. A verdade é simples. Quem não está no caminho, não entende o caminho. E quem entende o caminho, não perde tempo explicando, continua andando. Em algum ponto, você percebe que não é sobre sentir-se pronto. Nunca foi. É sobre apresentar-se mesmo quando se sente inadequado. Mesmo quando se sente pequeno. Mesmo quando se sente atrasado. É ali que o caráter se forma. Porque caráter não nasce no conforto. Ele nasce no atrito, no desconforto, na repetição cansativa do que precisa ser feito, dia após dia, sem glamour, sem reconhecimento imediato. É nesse espaço que a força verdadeira é construída, não aquela que aparece em discursos, mas a que sustenta ações quando ninguém está olhando. A consistência começa a moldar você, não apenas seus resultados, mas sua identidade. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que faz, e isso muda tudo. Porque quando você se enxerga como alguém que não para, a desistência perde poder. Ela ainda aparece, mas já não manda, já não controla, já não decide. Você segue mesmo assim, não porque é fácil, mas porque é necessário, porque parar custaria mais caro, porque abandonar agora significaria invalidar tudo o que você já atravessou. E você sabe, no fundo, que ainda não chegou onde pode chegar. Você começa a entender que a maior batalha não acontece fora, ela acontece no silêncio, nos momentos em que ninguém está observando, nos instantes em que não existe plateia, nem validação, nem promessa de retorno imediato. É ali que o compromisso real se revela. Porque quando ninguém está olhando, você poderia parar, poderia aliviar, poderia adiar, poderia escolher o conforto. E exatamente por isso, cada vez que você continua nesses momentos, algo dentro de você se fortalece. Não é euforia, não é empolgação, é firmeza. Uma firmeza silenciosa, quase invisível, mas profundamente transformadora. A maioria das pessoas espera sentir vontade para agir, espera o dia certo, o humor certo, o cenário certo. Mas esse dia não chega. O que chega são responsabilidades, cansaço, frustração, medo de errar. E quem condiciona a própria ação ao estado emocional acaba refém dele. Já quem aprende a agir independentemente do que sente, desenvolve algo raro, domínio interno. Essa é a diferença entre quem é arrastado pela vida e quem a conduz. Você não precisa gostar do processo todos os dias, precisa apenas respeitá-lo, precisa honrar o que decidiu começar, porque toda vez que você cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo sem vontade, você constrói confiança interna. E essa confiança vale mais do que qualquer motivação passageira. Em algum momento, você percebe que ninguém está vindo salvar você. Não há resgate, não há atalho inesperado, não há milagre que substitua o esforço contínuo. Essa percepção pode assustar, mas também liberta. Porque quando você entende que a responsabilidade é sua, o poder também passa a ser. Você deixa de esperar permissões, deixa de aguardar validações, deixa de depender de circunstâncias ideais. Você começa a se mover com o que tem, do jeito que dá, a partir de onde está. E isso é suficiente, sempre foi. O problema nunca foi falta de recursos, foi excesso de espera. Existe uma pressão constante para desistir de forma elegante, para justificar a saída, para dizer que não era o momento certo, que surgiram outras prioridades, que o caminho mudou, mas, na maioria das vezes, isso é apenas uma tentativa de aliviar a dor de não ter ido até o fim, porque ir até o fim exige enfrentar a própria resistência. Exige aceitar que nem todos os dias trarão progresso visível, que haverá períodos de estagnação aparente, que você vai se perguntar se está avançando ou apenas se desgastando. E mesmo assim, continuar. Não porque tem certeza do resultado, mas porque tem clareza da decisão. A persistência não é uma explosão de energia, ela é uma chama baixa que permanece acesa mesmo quando o vento
vento sopra contra. E essa chama se alimenta de hábitos, não de discursos, do que você faz quando acorda, do que escolhe priorizar, do que decide cortar, porque crescer exige renúncia. Exige abrir mão de distrações que roubam tempo, foco e energia. Exige dizer não para o que não contribui com aquilo que você está construindo. E isso nem sempre é popular, nem sempre é confortável, mas é necessário. Você começa a notar que quanto mais sério se torna com o próprio caminho, mais o mundo testa sua convicção. Surgem críticas, surgem dúvidas externas, surgem convites para abandonar a disciplina em troca de alívio momentâneo. E tudo isso é teste. Não para te destruir, mas para revelar o quanto você realmente quer continuar. Porque querer de verdade não é dizer que quer, é agir como quem quer, é manter o curso quando ninguém entende, é permanecer quando ninguém aplaude, é sustentar o ritmo quando os resultados ainda não apareceram. Há também os dias em que o corpo pesa mais do que a mente, em que o cansaço físico se soma ao desgaste emocional, em que cada passo parece exigir um esforço desproporcional. Esses dias fazem parte. Não são sinal de fracasso, são sinal de envolvimento. Quem não se envolve, não se cansa. Quem não se entrega, não se esgota. E aprender a atravessar esses dias sem se abandonar é uma habilidade que poucos desenvolvem. Você não precisa render no máximo todos os dias, mas precisa continuar presente. Precisa manter o compromisso, mesmo que em ritmo menor. Porque constância não é intensidade constante, é continuidade. Em algum ponto, você percebe que a dor de continuar é diferente da dor de desistir. A dor de continuar constrói, a dor de desistir corrói. Uma fortalece, a outra enfraquece. Uma gera orgulho silencioso, a outra deixa arrependimento. E essa percepção muda a forma como você lida com o desconforto. Você para de fugir dele e começa a aceitá-lo como parte do caminho. Não como punição, mas como preço. Todo caminho que vale a pena cobra um preço. E quem está disposto a pagar, segue. Quem não está, racionaliza a saída. Aos poucos, sua identidade começa a mudar. Você deixa de se definir pelos resultados imediatos e passa a se definir pelo comportamento, pelo compromisso, pela forma como responde quando tudo aperta. E isso gera uma estabilidade interna que não depende de fatores externos. Você começa a confiar mais em si, não porque tudo está dando certo, mas porque você sabe que não vai abandonar. E essa confiança é o que sustenta os próximos passos. Porque não importa quantas vezes você tropece, enquanto continuar levantando, o caminho segue aberto. Você entende que ninguém chega longe por acaso, que cada conquista visível é sustentada por centenas de decisões invisíveis, decisões de levantar quando não queria, de continuar quando estava cansado, de insistir quando a dúvida parecia razoável. E quando você aceita isso, para de buscar atalhos e passa a respeitar o processo, passa a honrar o tempo, passa a compreender que o crescimento real não faz barulho. Ele acontece no silêncio da repetição diária e é exatamente ali que você está agora. Com o tempo, você percebe que aquilo que antes parecia pesado começa a se tornar familiar. Não porque ficou fácil, mas porque você se adaptou ao peso. O que antes exigia um esforço consciente, agora se transforma em disciplina automática. E isso muda completamente a forma como você encara os desafios. Você para de perguntar se consegue e passa a perguntar como vai fazer. A dúvida deixa de ser um freio e se torna apenas um ruído de fundo. Ela ainda existe, mas já não dita o ritmo. Quem dita é o compromisso que você assumiu consigo. Há um ponto em que a mente tenta sabotar de forma mais sofisticada, não com medo explícito, mas com racionalizações bem construídas. Talvez seja melhor pausar um pouco, talvez seja mais inteligente tentar outra coisa, talvez insistir seja teimosia. E essas ideias parecem sensatas, parecem maduras, parecem equilibradas, mas muitas vezes são apenas desistência disfarçada de prudência, porque a linha entre ajustar a rota e abandonar o caminho é fina, e quem não está atento
cruza essa linha sem perceber. O que sustenta você desse lado é a clareza do porquê começou. Não um motivo grandioso todos os dias, mas uma convicção profunda de que parar não é a resposta. Você começa a entender que o progresso verdadeiro raramente é empolgante. Ele é repetitivo, ele é monótono. Ele exige que você faça o básico bem feito por tempo suficiente. E isso vai contra tudo que o mundo atual estimula. O mundo valoriza o novo, o rápido, o visível, mas a construção sólida acontece no invisível, no acúmulo, na constância, no aperfeiçoamento silencioso. Quem aceita isso deixa de se frustrar com a ausência de espetáculo e passa a se concentrar na eficiência do processo. Há também o confronto com os próprios limites, não os limites reais, mas aqueles que você acreditava serem definitivos. O momento em que você acha que não aguenta mais, mas aguenta. Em que pensa que não consegue continuar, mas continua. Cada vez que isso acontece, algo interno se expande, sua referência muda. O que antes era o máximo passa a ser apenas mais um patamar superado. E isso não acontece por heroísmo, acontece por exposição contínua ao desconforto, por não fugir quando aperta, por permanecer quando tudo pede recuo. Você percebe que força não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Coragem não é sentir-se invencível, é avançar mesmo sentindo-se vulnerável. E resiliência não é resistir eternamente sem cair, é cair e voltar ao movimento sem dramatizar. Quem constrói algo relevante aprende a se levantar rápido, aprende a não transformar tropeços em identidade, aprende a corrigir sem se condenar. Porque o tempo gasto se punindo é tempo perdido, que poderia ser investido em ajuste e continuidade. Existe um momento em que o ambiente ao redor começa a reagir. Algumas pessoas se afastam, outras questionam, algumas tentam puxar você de volta para padrões antigos, nem sempre por maldade, muitas vezes por desconforto. A mudança expõe diferenças e nem todos estão prontos para lidar com alguém que decide seguir um caminho mais exigente. Nesses momentos, manter-se firme exige maturidade, exige entender que nem todo afastamento é perda. Às vezes, é apenas consequência natural de escolhas diferentes, e aceitar isso faz parte do crescimento. Você começa a selecionar melhor onde coloca sua energia, passa a proteger o foco com mais cuidado, aprende que nem toda batalha merece sua atenção, que nem toda opinião precisa ser respondida, que nem todo convite precisa ser aceito. Esse refinamento não te torna frio, te torna eficiente, porque energia é recurso limitado, e quem desperdiça energia com distrações acaba faltando quando realmente importa. Progresso exige administração consciente do próprio tempo, da própria mente e das próprias emoções. Há dias em que o resultado parece distante demais, em que você se pergunta se está andando em círculos. Esses dias testam sua paciência, porque a mente quer evidências rápidas, quer sinais claros, quer garantias, mas o processo não funciona assim. Muitas vezes, o crescimento acontece de forma subterrânea, invisível, como raízes se fortalecendo antes da árvore aparecer. E se você desiste nesse estágio, nunca vê o que estava prestes a emergir. Por isso, continuar sem ver é uma das habilidades mais difíceis e mais valiosas que alguém pode desenvolver. Você aprende também que não é preciso vencer todos os dias, mas é preciso aparecer todos os dias, mesmo que seja com menos energia, mesmo que seja com menos clareza, mesmo que seja apenas para manter o movimento, porque parar completamente é muito mais difícil de retomar do que seguir em ritmo reduzido. Continuidade preserva identidade, preserva o vínculo com aquilo que você está construindo, e esse vínculo é o que impede que você se perca quando o caminho fica longo demais. Com o tempo, você passa a respeitar o próprio esforço, não porque já chegou lá, mas porque sabe o quanto tem sido exigido. Esse respeito interno é silencioso, mas poderoso. Ele substitui a necessidade de validação externa. Você já não depende tanto de reconhecimento, porque sabe o que está colocando em jogo, sabe o que está abrindo mão, sabe o quanto tem insistido. E isso cria uma base sólida que não desmorona ao primeiro contratempo. Você entende que cada dia é uma escolha renovada. Não existe vitória definitiva
alternativa que te libere do esforço. Não existe ponto final onde tudo fica fácil para sempre. O que existe é compromisso diário, reafirmado toda manhã, sustentado toda noite. E isso não é um fardo, é um privilégio, porque significa que você está vivo no processo, que está ativo, que não se entregou à inércia, que não escolheu a acomodação. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, transforma completamente o destino de alguém. Em algum momento, você passa a enxergar o desconforto de outra forma. Ele deixa de ser um sinal de alerta e passa a ser um indicador de crescimento. Sempre que algo exige mais de você, sempre que o caminho aperta, sempre que a vontade de parar aparece com força, isso revela que você está avançando além do que era confortável antes. E crescer nunca foi confortável. Crescer exige abandonar versões antigas de si, hábitos antigos, crenças antigas. Exige aceitar que o que funcionava antes pode não servir mais. E essa transição dói. Não porque seja errada, mas porque é real. Você começa a notar que o maior inimigo não é o fracasso, mas a estagnação disfarçada de segurança. Permanecer no conhecido pode parecer prudente, mas muitas vezes é apenas medo bem organizado. O progresso verdadeiro exige atravessar zonas de incerteza, exige fazer escolhas sem garantia de retorno imediato, exige tolerar a sensação de não ter controle total. E isso vai contra tudo que a mente busca, porque a mente quer previsibilidade, quer conforto, quer evitar risco. Mas nada grande nasce da tentativa constante de evitar risco. Aos poucos, você desenvolve tolerância ao desconforto. Não no sentido de se tornar insensível, mas no sentido de não reagir impulsivamente. Você sente o cansaço, mas não se desespera. Sente a frustração, mas não se paralisa. Sente a dúvida, mas não abandona. Essa capacidade de permanecer funcional mesmo sob pressão é o que diferencia quem sustenta uma jornada longa de quem abandona no meio. Não é força bruta, é estabilidade emocional construída ao longo do tempo. Há também o enfrentamento com o erro, com decisões que não saem como esperado, com tentativas que não geram resultado. No início, o erro parece prova de incapacidade. Com o tempo, ele passa a ser apenas informação, um ajuste necessário, um feedback do caminho. Quem amadurece aprende a errar sem se desorganizar internamente. Aprende a corrigir sem dramatizar. Aprende a seguir sem carregar culpa excessiva. Porque culpa não corrige, apenas pesa. O que corrige é consciência e ação. Você percebe que ninguém que constrói algo relevante está livre de falhas. A diferença é que algumas pessoas usam o erro como ponto final, enquanto outras usam como ponto de recalibração. E essa escolha é feita repetidamente. Sempre que algo dá errado, você decide se aquilo vai ser o fim ou apenas mais um passo dentro do processo. Essa decisão silenciosa molda trajetórias inteiras, porque quem decide continuar, mesmo ajustando, permanece em jogo. Quem decide parar, sai da mesa. Existe também o momento em que a motivação externa desaparece quase por completo. Não há incentivo, não há novidade, não há empolgação, apenas o compromisso. Esse é um dos estágios mais delicados, porque é ali que muitos desistem sem fazer barulho. Não por um grande colapso, mas por desgaste, por falta de estímulo, por cansaço acumulado. E atravessar esse estágio exige maturidade, exige lembrar que nem tudo que é valioso é estimulante o tempo todo. Exige aceitar a monotonia como parte do preço. Você começa a entender que disciplina não é rigidez extrema, mas fidelidade ao essencial. É saber o que precisa ser feito e garantir que isso aconteça mesmo quando o restante do dia é caótico. É manter os pilares firmes enquanto o resto oscila. É proteger aquilo que sustenta o seu avanço, porque se os pilares caem, todo o resto desmorona. E manter pilares exige escolhas conscientes, exige dizer não com mais frequência, exige simplificar, exige foco. Há uma mudança sutil na forma como você se relaciona com o tempo. Você deixa de buscar resultados imediatos e passa a pensar em construção.
evolução. Passa a respeitar o ritmo das coisas. Passa a entender que pressa excessiva gera decisões ruins, que ansiedade constante drena energia, que comparação acelera frustração e, ao reduzir essas pressões, você se torna mais consistente, menos impulsivo, mais estratégico. Não porque está calculando cada passo, mas porque está presente no processo. Você percebe também que não precisa se provar o tempo todo, que não precisa justificar cada escolha, que não precisa convencer ninguém do que está fazendo. Essa necessidade de aprovação diminui à medida que sua convicção interna cresce. E isso é libertador, porque você passa a agir mais alinhado com o que acredita e menos influenciado pelo olhar externo. Não por arrogância, mas por clareza. Você sabe o que está construindo, e isso basta. Em algum ponto, você se dá conta de que a jornada está te moldando mais do que o destino final, que a pessoa que você está se tornando é tão importante quanto o que você pretende alcançar. E essa percepção muda tudo, porque você deixa de enxergar o processo apenas como um meio e passa a vê-lo como parte do propósito. Cada dia difícil deixa de ser apenas um obstáculo e passa a ser um treinamento. Cada desafio deixa de ser apenas um problema e passa a ser um preparo. Você aprende a valorizar pequenas vitórias, não aquelas que impressionam os outros, mas aquelas que confirmam seu compromisso interno. O dia em que você continuou mesmo sem vontade. O dia em que não se sabotou. O dia em que manteve o foco apesar das distrações. Essas vitórias não rendem aplausos, mas constroem algo muito mais importante: continuidade. E continuidade, ao longo do tempo, cria resultados que parecem extraordinários para quem não viu o caminho. Você entende que a diferença entre quem chega e quem não chega raramente está na capacidade, está na disposição de permanecer quando o processo se alonga, quando o entusiasmo diminui, quando o resultado demora e essa disposição não nasce pronta. Ela é treinada, dia após dia, escolha após escolha, e você está nesse treinamento agora, mesmo que ainda não perceba completamente, mesmo que ainda duvide. O simples fato de continuar é prova de que algo está sendo construído. Chega um momento em que você percebe que a caminhada deixou marcas, não marcas visíveis, mas internas. Sua forma de pensar já não é a mesma. Aquilo que antes parecia impossível, agora soa apenas difícil. Aquilo que antes paralisava agora exige atenção, mas não te impede. Essa mudança não acontece de um dia para o outro. Ela é fruto de exposição contínua ao esforço, à decisão, à repetição. É o resultado de não ter fugido quando tudo dentro de você pedia fuga. E essa transformação silenciosa é uma das maiores conquistas que alguém pode ter. Você começa a entender que o verdadeiro progresso não é linear. Há avanços, recuos, pausas forçadas, retomadas. Há dias de clareza absoluta e dias de confusão total. E tudo isso faz parte. O erro é achar que quem chegou longe teve um caminho limpo, organizado, previsível. Não teve. Teve persistência, teve retorno após queda, teve disposição para recomeçar sem dramatizar. Porque recomeçar não é sinal de fraqueza. É sinal de compromisso com algo maior do que o orgulho momentâneo. Em algum ponto, você deixa de romantizar a ideia de sucesso. Ele deixa de ser um evento grandioso e passa a ser um estado construído. Sucesso se torna acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo cansado, mesmo sem aplauso, mesmo sem garantia. Ele se torna consequência, não objetivo isolado. E quando isso acontece, a ansiedade diminui. Porque você para de correr atrás de uma imagem futura e passa a cuidar do que está ao seu alcance agora. O presente se torna o campo de batalha real. Você aprende também que ninguém sustenta uma jornada longa sem propósito. Não um propósito grandioso todos os dias, mas um sentido claro. Algo que te puxa para frente quando a motivação não aparece. Algo que te lembra por que você escolheu esse caminho. Esse sentido não precisa ser explicado para ninguém. Ele precisa apenas ser verdadeiro para você. Porque nos dias difíceis é isso que te mantém em movimento. Não o reconhecimento externo, não a promessa distante, mas a fidelidade a esse motivo interno. Há momentos em que o progresso parece invisível, em que você olha para trás e sente que avançou pouco,
em que olha para frente e sente que ainda falta demais. Esses momentos testam sua percepção, porque o crescimento real nem sempre é perceptível no curto prazo. Muitas vezes, ele só se revela quando você compara longos períodos, quando percebe que aquilo que antes te quebrava hoje apenas te desafia, que situações que antes te desorganizavam hoje são resolvidas com mais calma. Essa é a prova de que algo está funcionando, mesmo que ainda não tenha se materializado externamente. Você começa a desenvolver paciência ativa, não aquela paciência passiva de quem espera, mas a paciência de quem trabalha enquanto espera, de quem segue ajustando, refinando, aprendendo, de quem aceita que algumas coisas levam tempo porque precisam amadurecer. E essa paciência protege você de decisões impulsivas, de mudanças bruscas sem critério, de abandonar algo promissor apenas porque ainda não deu retorno. Ela te ensina a respeitar o processo sem se acomodar. Existe também o enfrentamento com a solidão do caminho. Nem sempre haverá companhia, nem sempre haverá alguém no mesmo ritmo, nem sempre haverá compreensão. E isso pode pesar, porque o ser humano busca pertencimento, mas alguns caminhos exigem períodos de isolamento relativo, não como punição, mas como consequência de escolhas diferentes. E aprender a conviver com isso sem se ressentir é parte do amadurecimento. Você não está sozinho por rejeição, está focado por escolha. Com o tempo, você passa a perceber que muitas distrações eram apenas tentativas de fugir do desconforto, conversas vazias, consumos excessivos, atividades que roubavam tempo sem agregar valor. E à medida que você reduz essas fugas, o foco aumenta. Não porque você se tornou rígido, mas porque entendeu o custo real da dispersão. Cada distração tem um preço, e quem deseja construir algo consistente aprende a pagar menos por coisas que não importam. Você também aprende a diferenciar descanso de desistência. Descansar é estratégico, é necessário, é recuperação. Desistir é abandono. E confundir os dois pode ser perigoso, porque há momentos em que o corpo e a mente precisam de pausa, não de ruptura. Aprender a ouvir esses sinais sem usar isso como desculpa para parar exige honestidade consigo, exige maturidade emocional, exige responsabilidade, porque quem sabe a diferença preserva energia sem perder direção. A autoconfiança que surge nesse processo não é arrogante, ela é silenciosa. É a confiança de quem já enfrentou dias difíceis e continuou, de quem já falhou e voltou, de quem já duvidou e não parou. Essa confiança não depende de elogios, ela se sustenta na experiência, e experiência não se compra. Ela é construída no enfrentamento diário, no compromisso repetido, na decisão constante de não abandonar. Você começa a perceber que a vida responde à persistência de formas inesperadas. Oportunidades surgem, pessoas aparecem, situações se alinham, não como recompensa mágica, mas como consequência de alguém que permanece em movimento. Quem continua se torna visível. Quem insiste desenvolve competência. Quem se compromete cria espaço para que as coisas aconteçam. Mas isso só é possível porque você não saiu do caminho quando ainda estava difícil demais para ver. Em algum ponto, você entende que não precisa acelerar desesperadamente, que cada passo dado com consistência tem mais valor do que vários passos dados sem direção. Você passa a respeitar seu ritmo sem se acomodar, a exigir de si sem se violentar, a avançar com firmeza, não com pressa. E essa combinação é poderosa, porque ela sustenta o longo prazo. E tudo o que realmente vale a pena vive no longo prazo. Você começa a enxergar que tudo o que enfrentou até aqui não foi desperdício. Cada dificuldade deixou algo. Cada obstáculo ensinou algo. Cada dia difícil fortaleceu algo. Mesmo que ainda não esteja claro como tudo se conecta, você sente que há coerência no processo, que você está sendo preparado, que há uma construção em andamento. E essa sensação, mesmo sem provas externas imediatas, te mantém firme. Você entende, finalmente, que continuar não é um ato heróico isolado. É uma prática, uma escolha repetida, um compromisso renovado. E essa prática, sustentada ao longo do tempo, muda destinos. Não de forma dramática de um dia para o outro, mas de forma definitiva, porque quem não para, eventualmente chega. Não exatamente onde imaginava no início, mas em um lugar mais sólido, mais consciente, mais verdadeiro.
E então chega o momento em que tudo aperta de uma vez. Não aos poucos, não de forma educada. Aperta como se o caminho resolvesse cobrar tudo ao mesmo tempo. O cansaço acumulado, as dúvidas antigas, as frustrações guardadas, os medos que você empurrou para frente. Tudo vem junto. É nesse ponto que muita gente cai. Não porque seja incapaz, mas porque subestima esse estágio. Aqui não se trata mais de aprender, ajustar ou organizar. Aqui se trata de permanecer quando não há mais energia emocional sobrando. Você sente como se tivesse dado tudo o que tinha, como se não houvesse mais nada para oferecer. A mente começa a dizer que já foi longe demais, que não vale continuar, que talvez isso seja um sinal para parar. Mas não é. Esse é o ponto em que a maioria confunde exaustão com fim. Confunde desgaste com derrota. Confunde cansaço com incapacidade. E não são a mesma coisa. Estar cansado significa que você usou suas forças. Não que acabou, força não desaparece. Ela se reorganiza quando é exigida além do habitual. Há uma mudança profunda que acontece aqui. Você deixa de depender de motivação, disciplina ou empolgação. Você passa a operar por identidade. Você continua porque parar não faz mais sentido com quem você se tornou. Não é mais sobre alcançar algo. É sobre não trair o próprio compromisso. É sobre não abandonar a pessoa que você construiu até aqui. Porque desistir agora não seria apenas abandonar um objetivo. Seria negar todo o processo que te moldou. Você percebe que ainda consegue dar mais um passo. Não porque está confortável, mas porque decidiu. E depois, mais um. E depois, outro. Não grandes avanços, mas movimentos firmes. E algo curioso acontece. Quanto mais você avança nesse estado, mais claro fica que o limite que você acreditava existir era apenas uma percepção antiga. O corpo acompanha, a mente se adapta, a resistência surge, não como euforia, mas como foco absoluto. O ruído diminui, o essencial se destaca. Tudo que antes parecia urgente perde importância. Opiniões, comparações, expectativas externas. Nada disso importa agora. Só importa continuar. Só importa manter o movimento. Só importa não parar. E essa simplicidade brutal te fortalece, porque quando tudo é reduzido ao essencial, sobra energia para o que realmente importa. Você não está mais tentando provar nada, está apenas fazendo o que precisa ser feito. Nesse ponto, o desconforto atinge um nível diferente. Ele não grita, ele pressiona, ele testa sua coerência. Ele pergunta se você realmente acredita no que construiu até aqui. Se tudo isso foi apenas discurso ou se virou prática. E a resposta não vem em palavras, vem em ação. Em continuar mesmo sem vontade, em seguir mesmo sem certeza, em não negociar com a saída. Há um silêncio interno que se instala, um silêncio estranho, mas poderoso. A mente para de discutir, o corpo entra em ritmo. Você não pensa no fim, não pensa no quanto falta, apenas executa o próximo passo e depois o próximo. É aqui que muitos descobrem algo que não sabiam sobre si. Descobrem que são mais resistentes do que imaginavam, que conseguem suportar mais do que acreditavam, que não são definidos pelo primeiro impulso de parar. Você entende com clareza, quase física, que ninguém pode atravessar isso por você. Não há ajuda externa que substitua essa travessia. Não há palavra que alivie. Não há atalho. É solitário, é intenso, é exigente e exatamente por isso é transformador. Porque tudo o que é conquistado aqui não pode ser tirado depois. Ninguém remove a força que você constrói ao atravessar esse ponto. E quando parece que não há mais nada, algo surge. Não fora, dentro, uma reserva que você não acessava antes. Uma clareza firme, uma determinação silenciosa. Você não se sente invencível, você se sente decidido. E isso é mais forte, porque decisão não oscila com o humor. Ela sustenta a ação mesmo quando tudo pede pausa. Você continua, mesmo cansado, mesmo desgastado, mesmo duvidando. Continua porque agora sabe que parar não te poupa, apenas adia. Continua porque entende que atravessar dói menos do que abandonar. Continua porque já atravessou demais para voltar. E cada passo dado nesse estado redefine quem você é. Esse é o ponto em que a maioria nunca chega. Não por falta de capacidade, mas por não suportar a pressão do quase. Quase lá. Quase funcionando. Quase visível. É aqui que o jogo muda. Porque quem atravessa esse estágio não volta a ser quem era antes. Algo se rompe, algo se solidifica, algo se firma. Você segue, não porque está fácil,
não porque está claro, mas porque agora você sabe. O único jeito de perder é parar, e você não para. E quando tudo isso passa, não há fogos, nem aplausos imediatos. O que há é um silêncio diferente, um silêncio de quem atravessou. Você percebe que ainda está aqui, que não quebrou, que não recuou, que não se abandonou. E essa constatação muda tudo, porque, a partir desse ponto, você não precisa mais provar nada para si. Você sabe do que é capaz porque viveu isso, sentiu isso, sustentou isso. Você entende que a vida nunca prometeu facilidade, apenas possibilidade. E a possibilidade só se transforma em realidade para quem permanece tempo suficiente no jogo. Não foi sorte, não foi milagre, foi presença, foi insistência, foi a decisão diária de continuar mesmo quando seria mais simples parar. E essa decisão construiu algo que ninguém pode tirar de você: autonomia interna. A certeza de que, aconteça o que acontecer, você não foge. Você passa a olhar para os desafios futuros de outra forma. Eles ainda existem, ainda assustam, ainda exigem, mas já não intimidam como antes, porque agora você sabe que consegue atravessar períodos difíceis, sabe que consegue se reorganizar, sabe que consegue seguir mesmo sem respostas imediatas, e essa confiança não vem de promessas, vem de experiência vivida, de ter ficado quando seria compreensível sair. Você percebe que não se trata de nunca cair, trata-se de nunca desistir de levantar, não se trata de não sentir medo, trata-se de não deixar que o medo decida por você. Não se trata de vencer sempre. Trata-se de continuar mesmo nos dias em que a vitória não aparece. Porque, no fim, o que constrói uma vida sólida não são momentos extraordinários, mas escolhas consistentes feitas em dias comuns. Agora, o caminho segue. Não porque terminou, mas porque você está preparado para ele. Preparado para sustentar. Preparado para ajustar. Preparado para continuar. Você não precisa mais de discursos grandiosos para avançar. Você precisa apenas manter aquilo que já construiu dentro de si. O hábito de não parar, a disciplina de aparecer, a coragem de seguir. E se algum dia a dúvida voltar, ela vai voltar, você não entra em pânico. Você reconhece, ajusta, continua. Porque agora você sabe que a dúvida não é sinal de fraqueza, é sinal de envolvimento. E enquanto houver envolvimento, há movimento. Enquanto houver movimento, há caminho. Você não chegou até aqui para parar, chegou para seguir, um passo de cada vez, um dia de cada vez, sem negociar com a desistência, sem romantizar a saída, sem abandonar quem você se tornou. O tempo vai passar de qualquer forma. A diferença é quem você escolhe ser enquanto ele passa, e você já fez essa escolha: continuar.